Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 9º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que ela seja utilizada no dia 30 de setembro, no horário que vai das 14h30 às 16 horas. Lembrando a vocês e informando aos que não viram a aula anterior, a gente dividiu o nosso conteúdo relativo ao terceiro bimestre em 2 blocos e aí estamos trabalhando esses 2 blocos. O primeiro bloco, ele foi trabalhado ontem, ele foi demonstrado na aula anterior e além da conversa, da exploração, de uma rápida explanação a respeito do assunto, também foi passado um primeiro trabalho de revisão. Na aula de hoje, nós temos como intenção realizar a correção desse primeiro trabalho e também estaremos hoje apresentando o segundo bloco de assuntos. Como a nossa avaliação é na semana seguinte, na próxima semana, com relação a esse segundo bloco, ao TD do segundo bloco, a gente não vai ter condições de tempo para estar corrigindo, mas eu vou estar disponível durante a resolução e também posteriormente para tirar qualquer dúvida de vocês com relação a esse segundo bloco. Já com relação ao primeiro bloco, nós iremos explorar agora, imediatamente, essa correção, tentando explicar da melhor maneira possível, já que o conteúdo perpassa, os assuntos perpassam todos aqueles que foram trabalhados durante o bimestre e, obviamente, há possibilidade desses assuntos estarem presentes na avaliação de vocês. Um outro assunto que deixou de aparecer aqui, mas que foi conversado na apresentação dos conteúdos, pode cair? Pode. A avaliação, ela avalia o bimestre, ela avalia todo o conteúdo que foi trabalhado no mês de agosto e também no mês de setembro. Então, estejam preparados e aproveitem bastante desse material que eu apresento para vocês, porque, como eu disse no vídeo de ontem, é mais uma oportunidade que vocês estão tendo de estar revisitando esses assuntos. Se você está aqui só hoje, não viu o material de ontem, o vídeo continua postado na plataforma. Então, no YouTube, se você voltar aí na aula de ontem, aqui no grupo de WhatsApp, você consegue visualizar. Caso contrário, você pode ir direto no YouTube. Se você tiver entrado no aplicativo, tem aqui embaixo o meu nome. Você pode clicar aí e voltar na data de ontem, dia 29 de setembro, que você vai ter acesso ao vídeo anterior que trazia a explicação, também a correção lá do exercício relativo ao descritor 25, tá bom? Dando continuidade, nós iremos agora abrir o exercício. Eu preparei uma versão aqui impressa, não no formulário, e aí a partir dessa versão impressa a gente vai estar fazendo essa análise, buscando compreender da melhor maneira possível e com a riqueza de detalhes que eu puder oferecer para vocês, dadas as circunstâncias que aqui estamos. Aqui no exercício, então, a gente tem na primeira questão a seguinte situação. É uma questão bem direta. Ela diz: as raízes da equação x² mais 5x mais 6 igual a 0 são. Então, o que é que eu faço para resolver isso? Não tem jeito. Eu vou ter aí que estar aplicando Bhaskara, já que trata-se de uma equação de segundo grau no seu formato completo. Então, vamos dar uma relembrada aqui. Deixa eu só abrir a tela grande para vocês. Precisamos, para estar resolvendo essa equação, primeiro lembrar qual é a fórmula que dá base para que a gente responda uma equação de segundo grau. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de b² menos 4ac. Tudo isto dividido por 2a. Essa é a fórmula que dá a base para que a gente esteja resolvendo uma equação de segundo grau. Vou anotar aqui a equação é x² mais 5x mais 6 igual a 0. Como é que eu faço então para estar resolvendo essa equação de segundo grau? Primeiro passo, eu vou fazer isso de forma bem detalhada, eu vou estar identificando aqui quem são os coeficientes A, B e C. A, B e C. Como é que eu identifico? Eu identifico a partir da fórmula geral, da explicação do formato geral de uma equação de segundo grau. O formato geral de uma equação de segundo grau é ax² mais bx
mais C igual a 0. E aí, estando esta equação nesse formato, eu identifico a B e C. Por quê? Porque a B e C está dentro da fórmula, e aí eu preciso estar alocando ele dentro da fórmula para resolver da melhor forma possível. A vai ser o número que acompanha x ao quadrado. A é 1. B é o número que acompanha x. 5. C é o número que está sozinho, termo independente. 6. Identificados os coeficientes A, B e C, agora a minha missão é colocar dentro da fórmula. A fórmula diz então que x é igual a menos b. Quem é b? B é 5. Mais ou menos a raiz de b ao quadrado, de novo 5, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Tudo isto dividido por 2 vezes a. Everton, o que você fez até agora? A única coisa que eu fiz foi estar trazendo os elementos que tinham na equação e jogando dentro da fórmula que me dá a solução desta equação. Vamos agora resolver, que é matemática. X é igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 5 ao quadrado é 25, 25, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Tudo isto dividido para 2. 25 menos 24 é 1, a raiz de 1 é o número 1. Então, x vai ser igual a menos 5 mais ou menos 1, tudo isso dividido para 2. Desta forma, eu vou ter dois resultados. Eu vou ter x1 e eu vou ter x2. x1 vai ser menos 5 mais 1 dividido para 2. Menos 5 mais 1, menos 4, dividido para 2, menos 2. x2, menos 5 menos 1, menos 6, dividido para 2, menos 3. Menos 3. Pessoal, um detalhe. Você pode achar x1 e x2 e eles estarem distribuídos de forma diferente, tá bom? Então, prestem atenção e, por exemplo, se você achou o contrário, x1 era menos 3, x2 era 2, não vai causar muita diferença se não bater lá, mas tiver valor para x1 e valor para x2. Vamos olhar se tem esse gabarito. x1 menos 2, x2 menos 3, x1 menos 2, x2 menos 3, letra B de bola. Isso aí, então, é o nosso gabarito da primeira questão. A próxima questão, questão de número 2, vai trazer para a gente a seguinte situação. Qual o discriminante da equação 3x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a 0? Gente, discriminante é só aquela partezinha que está dentro da raiz. E aí eu posso extrair aquilo da fórmula e resolver só a partir dali. Minha equação, 3x ao quadrado mais 6x mais 4. 3x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a 0. E aí, ampliar aqui, viu? E aí, galera, o discriminante é só isso aqui, ó. Posso até escrever uma fórmula específica para o discriminante. Discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O procedimento agora é o mesmo. Identificar b e c, já que eu vou precisar do a, do b e do c, preciso identificar a, b e c. A é 3, b é 6, c é 4. E aí coloco na fórmula. Delta, então, vai ser b ao quadrado, b é 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta, então, vai ser 36, menos 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 4 dá 48. Executando essa subtração, eu tenho 36 menos 48. Delta, então, vai ser igual a menos 12. E a gente observa agora se tem esse gabarito aí na segunda questão, menos 12. Menos 12 está aí, letra B de bola. Nossa resposta da segunda questão, gabarito letra B. A terceira questão ainda vai trazer para a gente essa questão da resolução de equação de segundo grau. Ela diz o seguinte, com base na equação, aparente x mais 8 vezes aparente x menos 8 igual a 0, escrita em sua forma fatorada, determine suas raízes. Está dizendo aí que essa equação foi escrita na forma fatorada. Quer que eu determine as raízes? Qual é o procedimento?
Aí eu tiro ela da forma fatorada, posso utilizar aí o produto notável, produto da soma pela diferença, encontro a minha equação e a partir da minha equação, aí eu encontro as raízes dela, tá bom? Vou reescrever ela aqui. X mais 8 vezes x menos 8 igual a zero. E ele quer as raízes dessa equação. Vamos lá. Produto da soma pela diferença. O resultado aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso igual a zero. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí, detalhe interessante. Posso estar resolvendo essa equação de duas formas. Eu posso estar aplicando na fórmula de Bhaskara e vai dar certo, vai dar tudo ok. Mas também posso estar resolvendo isso aqui, como é uma equação incompleta, através daquela fórmula lá inicial que a gente usava, inclusive é apresentado no livro do 8º ano. Eu vou ter então que x ao quadrado é igual, 64 está positivo, está negativo, passa positivo. X vai ser igual a raiz de 64, x é igual a 8, ou x igual a menos 8. E aí está resolvida. Quando ela é incompleta, às vezes ela parece, sei lá, pode ser que vocês considerem mais simples. Vamos olhar se tem esse gabarito. Menos 8 e 8. Está aí na letra A. Terceira questão, então, gabarito letra A. Quarta questão traz para a gente aí um probleminha. Já numa situação problema, ela diz o seguinte. O quadrado de um número natural, não diz que número natural é esse, é igual ao seu dobro. Dobro de quem, Everton? Do próprio número natural. Somado por 63. Qual é esse número? Vamos lá. É um problema, eu preciso escrever. Primeiro passo, tenta escrever ele como fração. Como equação. Quadrado de um número natural, x ao quadrado, é igual ao seu dobro somado com 63. Dobro mais 63. Pronto, deixa eu só trazer vocês para a lousa. Vou estar reorganizando esta equação para ela ficar no formato padrão. E aí eu tenho então que x ao quadrado menos 2x menos 63 é igual a zero. Vamos lá, quem é A? A é 1, B é menos 2, C é menos 63. Colocando na fórmula. A fórmula então vai ser assim, ó, x igual a menos B, quem é B? B é menos 2. Mais ou menos a raiz de B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 63. X, então, vai ser igual a 2 positivo, isso tudo dividido por 2A, 2 vezes 1. X, então, vai ser igual a 2 positivos, mais ou menos a raiz de 4, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 63, vai dar igual a 252, tudo isso dividido por 2. X, então, vai ser igual a 2, mais ou menos a raiz de 256 dividido por 2. X, portanto, é igual a 2, mais ou menos raiz de 256. Se vocês calcularem aí na mente rapidinho, vocês vão perceber que dá igual a 16. Tudo isso dividido para 2. Agora sim, eu tenho o valor de x1 e o valor de x2. x1 vai ser igual a 2 mais 16 é 18, 18 dividido para 2 é 9. 2 menos 16 dá menos 14 dividido para 2 dá menos 7. Everton, respondi. Estou lidando com um problema. Eu preciso voltar agora no problema e entender qual das respostas satisfaz ou se as duas satisfazem. O problema diz o seguinte. O quadrado de um número natural. Se é o quadrado de um número natural, o número natural que tem aqui é o 9. Menos 9 não é natural. Menos 7 é inteiro. Então, a resposta que satisfaz aí é o número 9. Vamos olhar se esse gabarito existe. Esse gabarito está aí apresentado. Nem A, nem B. Vamos olhar se está mais embaixo. Letra C é o gabarito da nossa questãozinha aí. Quinta questão apresenta para a gente aí a seguinte situação. Dada a função f,
tal que f de x seja igual a 5 menos 2, qual é o valor de f de menos 1? Como é que eu faço isso? Vejam só, eu tenho uma função, uma lei de função que diz f de x é igual a 5x menos 2. E a questão quer saber quanto é f de quanto? Menos 1. Aqui é o meu questionamento. Qual é o valor de f de menos 1? Como é que eu faço para encontrar esse valor? O procedimento é relativamente simples. Já coloquei para vocês. Aonde eu tiver x, eu vou colocar menos 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a 5 vezes menos 1 menos 2. Só isso. F de menos 1, portanto, vai ser menos 5 menos 2. F de menos 1 vai ser igual a menos 7. E aí está respondida a questão. Vamos olhar se esse gabarito existe. Esse gabarito existe e está apresentado na letra B da quinta questão. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Vamos agora analisar a nossa sexta questão para estar finalizando a correção. Deixa eu ver. É só 6 mesmo? Só 6 questões. Sexta questão, a questão conceitual, uma questão que ou você sabe ou você não sabe, não tem cálculo para eu estar respondendo ela, porque ela traz aí o conceito, como é que eu escrevo uma função. Vamos lá. Sexta questão diz o seguinte: função afim é toda função f cuja lei pode ser escrita na forma. Precisa saber qual é a lei a lei da função afim. A lei da função afim é a seguinte: f de x é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. Está apresentado na letra C. Por que não é a letra A? Tem um C e um D aparecendo aí, que não faz sentido. Por que não é a letra B? Tem um C aí aparecendo que também não faz sentido. Letra D, por que não é? Aí é uma função quadrática. Então, gabarito aí, letra C. Ok? Feita a correção, galerinha, a gente vai agora ver o bloco 2 de assuntos que separamos para... e aí, nesse caso, finalizando aqui os assuntos que podem, porventura, cair na prova, que foram aqueles que foram trabalhados no terceiro bimestre. Abrir aqui para vocês. O segundo bloco ele vai trazer os seguintes assuntos: zero de uma função afim, variação de uma função afim, inequação, inequação equivalente, resolução de uma inequação do primeiro grau, comparação de função afim, função quadrática e também as operações de números racionais que a gente trabalhou, tá bom? No livro de vocês, o zero de função afim vai estar apresentado aqui a partir da página 140, tá bom? E aí o zero de função afim, a gente vem logo para o conceito. Em toda função f, cada valor de x em que f de x é chamado, f de x é igual a zero, é chamado de zero de uma função. Trazendo aqui para uma leitura gráfica, o zero da função vai ser o momento que eu tiver com o meu gráfico tocando o eixo x. Por que, Everton? Porque no momento que eu toco o eixo x, o meu y, e aí é importante vocês lembrarem, y e f de x é a mesma coisa, só tem leituras diferentes, nomes diferentes. É o momento em que o meu f de x é igual a zero, é o momento em que meu y vale zero. E esse aí é o zero da minha função afim, tá bom? Everton, existe alguma fórmula para estar calculando o zero de uma função afim? Existe uma fórmula extremamente simples. Eu pego o meu y, vou pegar aqui um exemplo, ó. Eu pego o meu y igual a zero. Igualando o y a zero, o x vai valer alguma coisa. Entendam? Igualando o y a zero, o x, que é a outra incógnita, vai valer alguma coisa. E aí eu digo o seguinte: o zero da função vai ser quando o x valer tanto. Porque já igualei y a zero, agora eu estou tentando identificar que valor de x faz com que y seja igual a zero. Por isso que quando eu estou procurando o zero de uma função, eu caço o valor de x, porque o meu y é igual a zero. Deu para entender? E aí aqui temos algumas representações gráficas. Variação gráfica de uma função afim. Uma função afim ela pode variar
graficamente de algumas formas. Ela pode ser uma função crescente, que ela vai do sentido da esquerda para a direita no sentido crescente, e ela pode ser uma função decrescente, que ela vai da esquerda para a direita num sentido decrescente. E ainda existe uma terceira possibilidade, que ela pode ser uma função constante, que é quando ela vai da direita para a esquerda sem mudar sua posição com relação ao eixo x. É uma linhazinha reta que passa aqui em cima, ao infinito e além. E também, além dessa questão da variação de uma função em crescente, decrescente e nula, a gente tem o estudo do sinal de uma função, que o sinal de uma função pode ser positivo ou negativo, independente se ela for crescente, decrescente ou nula. O sinal de uma função está diretamente ligado ao zero da função. Por quê? Uma função, ela é positiva ou ela é negativa a partir de determinado ponto. De determinado ponto para lá, ela é positiva ou negativa. De determinado ponto para cá, ela é positiva ou negativa. Calma aí, já vou explicar como é isso aí. Qual é o ponto? Em que ponto a minha função nem é positiva nem é negativa? Em que ponto ela é nula? Ela é nula no zero da função. Ela é nula no momento em que o meu gráfico ele está tocando o eixo x. Ela é nula no momento em que o meu y, o meu f de x é igual a zero. Everton, e onde é que vai ser isso? Aí vai variar, dependendo da função. Aí tu vai encontrar lá o zero da função, dizendo que o x vale tanto, e esse aí é o zero da função. É o momento em que ela é nula. Ela pode ser nula, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Ela é positiva como o meu y é maior que zero. Aqui, ó, tá nesse espaço. Ela é negativa quando o meu y é menor que zero. Everton, isso aí sempre vai ser nesse formato? Não. Esse aqui é um gráfico de uma função crescente, em que ela fica positiva à direita do zero da função, e ela fica negativa à esquerda do zero da função. Função crescente. Numa função decrescente, está aqui outro exemplo, essa variação muda. Ela vem crescente à esquerda aqui, e aí quando ela toca o zero, ela passa a ser decrescente. Do x para baixo, do eixo x das abscissas para baixo, eu estou falando de uma função uma função negativa, sinal negativo. Do zero para cima eu estou falando de uma função positiva. E aí pode variar em crescente e decrescente. Feito essa parte, a gente foi estudar um pouquinho as inequações, que é aquele conteúdo bem básicozinho, mas no final a gente compreende que a utilização das inequações serve para compararmos funções afins. A ideia da inequação vai pegar todo aquele assunto, todo aquele arcabouço das equações, só que aqui nós estamos trabalhando agora não com igualdade, mas sim com o conceito de desigualdade. Maior que, menor que, maior que, igual, menor que ou igual, e também o sinalzinho de diferente, dividindo naquele mesmo aspecto, com incógnitas, inequações do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Inequações equivalentes, aquela ideia de quando eu acrescento quantidades iguais em parcelas de inequações, eu permaneço com a inequação existindo no mesmo formato. E aqui na parte de inequações é importante só fazer um breve lembrete com relação à mudança de sinais quando eu estiver operando inequações. Resolução de inequação de primeiro grau. Quando eu estou operando inequações e que eu multiplico a minha inequação por um número negativo, ou quando eu estou com o número negativo de um dos lados da desigualdade e eu passo ele para o outro lado realizando multiplicações ou divisões, o meu sinal, se for maior que, passa a ser menor que, ele inverte quando eu estiver multiplicando por números negativos. E aí chegamos então em comparações de funções. Por isso que precisamos ver inequações, porque eu só consigo comparar funções, dizer que uma função é maior ou menor que outra, se eu compreender esses conceitos de inequação. E isso me dá arcabouço para estar fazendo essa comparação. Fizemos esse exercício bem recentemente, na verdade, e eu mostrei para vocês como era que fazia essas comparações de funções. Só pegando aqui esse exemplo bem rapidinho, f de x menor que g de x com f de x igual a 0,5x mais 1 e g de x igual a x. É só montar.
coloco f de x, 0,5x mais 1, menor que x. E aí eu vou fazer a operação a partir do conceito de inequação. E aí fez-se o fechamento desse capítulo e começamos a conversar a respeito de função quadrática. No conteúdo de função quadrática, como vocês viram, a gente foi bem sucinto, porque não vimos muita coisa, mas já iniciamos pelo menos essa parte conceitual. Função quadrática é toda função f de x cuja lei da função pode ser escrita no formato f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E aí eu lembro a vocês que essa função aqui é muito parecida com a equação do segundo grau. Então, às vezes, para você encontrar a solução deste tipo, e não agora, para essa avaliação, lá na frente, quando a gente retorna da avaliação, vocês vão verificar que Bhaskara vai ser bastante utilizado a fórmula de equação de segundo grau para a gente estar trabalhando os conceitos aqui relacionados. E aí, fechamos com esse exercício. Não chegamos a ver gráfico de função quadrática, então não se preocupem, não vai ser cobrado de vocês um conteúdo que não foi passado. Com relação ao descritor 25, a gente já fez a correção anterior ontem e conversou um pouquinho a respeito da operação com números racionais, então nem trouxe essa discussão para cá hoje, tá bom? Iremos agora retornar para o nosso grupo de WhatsApp para tirar alguma dúvida com relação à correção do exercício ou também esse apanhado geral que eu fiz a respeito dos conteúdos, tá bom? Estou aguardando vocês no WhatsApp e para a gente dar sequência também com o TD parte 2, que vai trazer mais, acho que 6 ou 7 questões, como foi no TD parte 1. Estou aguardando vocês no grupo de WhatsApp.